Oi, gente, voltando aqui com a nossa websérie Ter Beleza é Ter Saúde. A partir do momento que nós falamos de infarto, de doença cardiovascular, como a primeira causa de morte entre mulheres e homens no mundo e no Brasil, ele se torna um tema muito importante e de bastante temerário, né? Causa medo nas pessoas que possuem um diagnóstico de patologia cardíaca, de alguma coisa, ou angina, ou arritmia, ou o que seja. Mas a minha vinda aqui também se refere ao vídeo de colesterol, é para a gente entender de uma maneira fácil como é que o colesterol dito ruim, quais são os ruins, quais são os tipos e as formas de colesterol que faz com que a nossa saúde vascular seja prejudicada. Então nós precisamos, tudo tem nome e sobrenome, e é o sobrenome que vai definir qual que é esse colesterol que realmente está ligado ao infarto, mas que não é ele nem o principal fator, nem o único fator. Contando um pouquinho da história, do início do erro, onde o colesterol vindo do ovo, da carne, do pernil, do queijo, foram considerados os vilões. Da manteiga, né? Que a manteiga é o único item do leite que eu permito que os pacientes utilizem. Mas aonde começou esse erro? Começa em 1913 com um pesquisador, Nikolai Antikovsky, não sei se é assim, que ele pegou um colesterol diluído em óleo vegetal, e aplicou a dieta dos ratos. Após isso, ele observou que aumentava os triglicerídeos e aumentava o colesterol nas artérias. Então, aqui tem dois erros bastante importantes. Ele diluiu um colesterol em óleo vegetal. O óleo vegetal, ele realmente é o fazedor da cola a nível das artérias, né? Aumenta esse colesterol nas artérias, mas isso não foi levado em consideração, foi levado em consideração apenas o colesterol diluído. Então, a partir de 1913, com esse estudo, em 1956, a Associação Médica Americana Cardiológica, ela comunica à sociedade, à comunidade médica, que a partir desse momento, manteiga, banha de porcos, carnes e ovos era uma causadora da doença cardiovascular. Então, o erro começou em 1956, a partir do estudo de 1913. Então, a partir desse momento, no mundo inteiro, começou a diminuir o consumo do colesterol, desse colesterol animal, né, da manteiga, da banha do porco, dos ovos, da carne. E o que aconteceu? As evidências, o que aparecia clinicamente a nível de pacientes e a nível de população, aqui também eu não coloquei, mas incluem os japoneses que têm um alto consumo de gorduras. O que aconteceu de fato, sem ser nessa teoria estudada em óleo vegetal em rato. Nós estamos falando de o que aconteceu com os humanos. Nos países escandinavos, a diminuição drástica do consumo de colesterol fez aumentar o número de infartos. Tanto que a Suécia é um fazedor de infartados. A Suíça também. A Suíça, ao contrário, ela aumentou o consumo de gordura animal e observou essa diminuição nas taxas de infarto. Israel e Chile, aqui perto da gente, baixaram também drasticamente o consumo de colesterol e aumentou os índices de infarto. Ou seja, a história mantém a ciência num erro que começou em 1913, porque a prática clínica ela tem evidenciado, mas tem interesses para se manter uma indústria funcionando. Eu queria mostrar para vocês dois mestres que eu me oriento por eles. O primeiro livro, Rompendo o Paradigma das Gorduras Saturadas e do Colesterol, do meu mestre Dr. Lai Ribeiro.
e do Robson Olivo. Desculpa, Robson Olivo. Esse é um livro que eu adquiri agora e foi lançado em 2021. Ele fala exatamente sobre as diferenças e por que a gordura de coco, do ovo, do porco, diferente do que se mostra aqui, é tão benéfica, as famosas gorduras saturadas. Então, gente, olha, 2 livros que dá pra gente estudar por meses, horas e dias. O segundo livro sobre fisiologia clínica hormonal, Dr. Ítalo Rachid, é um mestre também que eu não tive a oportunidade ainda de conhecer pessoalmente, nem de ter aula com ele, mas assisto e devoro muito esses livros. Quer dizer, nós temos mestres brasileiros que entendem muito do que estão falando. Então, não sou eu que vou destrinchar tudo isso para vocês, mas de uma maneira simples, eu queria que vocês entendessem qual a diferença de uma gordura que vem nos alimentos e que faz bem, do alimentos de Deus, da natureza, e que faz bem ao nosso corpo, diferente das gorduras do colesterol, da indústria refinada, do LDL oxidado. Então, tudo tem nome e sobrenome, define basicamente assim. Então, vocês vão se guiar por uma natureza que, eu falo sempre, a natureza de Deus não erraria conosco de uma forma tão gritante. Uma maneira para classificar e facilitar o nosso entendimento, existem 2 tipos básicos de colesterol. E esse colesterol, ele tem essa característica. Tipo básico número 1, o colesterol como substância, gordura semelhante, símile, análogo, parece gordura, é produzida pelo fígado, precisa ter um fígado para produzir essa gordura. Mas saibam vocês que o nosso fígado de ser humano, ele produz 95% do colesterol, nós mesmos produzindo. O nosso fígado sabe o que é bom para a gente. Somente 5% do colesterol vem dos alimentos. Então, não dá para culpar somente o colesterol, muito pelo contrário, o maior causador de todos os processos inflamatórios sistêmicos do corpo, ele inclui o aumento da insulina. E aumento da insulina, álcool, doces e, para mim, os doces derivados que tenham leite, bolos, biscoitos e assim por diante. Voltando para cá. Então, o colesterol, substância gordura, semelhante à gordura, porque quimicamente o colesterol ele é um álcool, ele não é um lipídio, ele não é uma gordura, mas ele funciona como uma gordura, tá? Como uma lipoproteína que ajuda a transportar as substâncias e os hormônios que têm afinidade pela gordura. Nós temos o segundo tipo, os chamados ácidos graxos. Gorduras saturadas, gorduras monoinsaturadas, gorduras poliinsaturadas. Isso aqui, essa denominação é dependente da saturação ou não de hidrogênio nas ligações dos carbonos. Mas o ômega 9, ômega 6 e ômega 3. Mas de uma maneira geral, para que a gente entenda e não fique só estudando química, gente, dentre os 2 tipos básicos de colesterol, nós temos as formas, 2 formas de encontrar esse colesterol, seja o colesterol símile produzido pelo fígado, seja em forma de ácidos graxos. Essas 2 formas é que vão definir o que é bom, o que é ruim. Nós temos a forma, primeira, do colesterol reduzido, que é o colesterol que vem dos alimentos que estão contidos naqueles mesmos alimentos que em 1956 a Sociedade de Cardiologia considera como ruim. O ovo, a carne animal, o porco e os seus derivados, os leite e também o seu derivado, como a manteiga. Quer dizer, esse colesterol reduzido presente nos alimentos, e que eu saiba isso, né, são alimentos que é da natureza de Deus, eles são ditos bons. O colesterol ruim é o colesterol
que nós chamamos de colesterol oxidado. Ele ganha oxigênio. Esse LDL oxidado com oxigênio, esse é o vilão. Então, somente na forma de LDL oxidado, seja qual for que seja aqui, é que vai nos fazer mal. Mas de uma maneira geral, é por isso que o porco, eu sou japonesa. No Japão, eles possuem um grande consumo de peixe, né, de peixe de águas frias, o atum, a sardinha e por diante. Mas o japonês come muito a carne de porco. Para a gente, todos, né, todos os alimentos têm um porco envolvido. Temos a carne também, mas isso daqui, o Japão é o que menos tem. Olha o bichinho aqui. É um que tem menor índice de infarto no mundo. E não é só por causa disso, é porque ele também tem um baixo consumo, um baixo nível de insulina. Todos os fatores são importantes, mas eu queria deixar bem claro isso para vocês, que o nosso problema maior é quando nós encontramos esse LDL oxidado. E aí eu vou apagar e vou escrever aqui aonde nós encontramos LDL oxidado. Forma simples de entender porque os dois tipos de colesterol vão ter duas formas diferentes e de fácil entendimento para todos, é que o colesterol da forma reduzida, e ele é encontrado em alimentos frescos e naturais, presente na natureza de Deus. Aonde? No coco, nos peixes, no abacate, nas amêndoas, no azeite de oliva, nas carnes, na carne de porco, banha e torresmo, na linhaça, na chia, quer dizer, são alimentos que, né, e seres que existem na natureza humana. Esse colesterol é o dito normal, né, é o dito que serve como matéria-prima para a gente fazer tecido nervoso, produzir a síntese do hormônio D. Nós chamamos e conhecemos como vitamina D3, mas ele de fato é um hormônio e não uma vitamina, por isso que a sua dose pode ser alta e deve ser acima de 90 a nível de sangue, porque nós trabalhamos nele como hormônio e não como vitamina. Na síntese de hormônios esteroides, os nossos ditos hormônios sexuais, se baixo nível de estradiol e baixo nível de testosterona está relacionado com o aumento de risco de doença cardiovascular, aqui está a matéria-prima que vai produzi-los. Então, quanto menos alimentos de Deus, né, eu como, mais infarto e doenças cerebrais, cardiovasculares, acidente vascular cerebral, nós vamos poder estar acontecendo conosco. O colesterol dito ruim é o colesterol LDL oxidado, forma LDL. É o verdadeiro vilão. É a gordura refinada, industrializada, encontrada nos alimentos industrializados, nos alimentos que estão no pacote, biscoitos, bolachas, bolos, massas, né? Hoje nós não fazemos mais normalmente comida em casa, vocês compram tudo pronto dentro dos pacotinhos e aquilo é conservado em que preço? Deposita-se esse LDL oxidado, deposita-se nas artérias e é o único, gente, é o único tipo de colesterol encontrado na placa ateromatosa. Vamos pensar na carótida como uma artéria grande, onde, por exemplo, uma inflamação a nível de dente, uma gengivite, que a gente acha que é normal ter, mas não é, é uma presença de bactéria a nível de gengiva, ela por via muito simples e rápida para o coração, para as artérias aqui do pescoço, essa infecção, né, dentária, ela produz uma ferida, como se o nosso joelho tivesse caído no asfalto e ralado, ficasse carne viva. Então, essas bactérias que vêm da boca, elas acabam corroendo, inflamando a parede da artéria. Para não ter o vazamento nessa artéria de sangue, o que a placa faz? O colesterol LDL oxidado vai lá e tenta proteger essa região de certa forma. Protege, 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 até o ponto que ele obstrui. Então, aqui nós temos um processo de obstrução acontecendo, mas isso também acontece porque o dente está com problema, porque a gente come, não escova os dentes, a gente tem também o achismo de que achar que ter dente cariado e dente doentes começa tudo ali, não.
não começa, mas tudo bem. O foco é aqui, LDL oxidado, seja qual for das gorduras, esse é o nosso problema. E se a gente guardar que o que importa aqui é o refinado, é o industrializado, que é o do mal, que vai fazer doenças a óbito, e não os alimentos de Deus, aqui entra coco, olha que beleza, entra, esquecemos, o ovo, nosso ovo, bendito ovo que foi tão massacrado, é que esses alimentos, eles não possuem um lobby, né? Uma indústria, um monte de dinheiro por trás. Esse é o nosso grande problema, por isso que os alimentos frescos e naturais ficaram como os vilões, para a gente achar que é normal os alimentos industrializados serem os bonzinhos. E não é bem assim, gente. A partir do momento que vocês pesquisam e estudam, vocês vão começar a acreditar mais no que vocês vivenciaram, né? No que era nossos avós, que era o antigo e não o que é o moderno. O moderno hoje está inflamando, está engordando as pessoas de uma forma a levar cada vez mais mulheres, homens, crianças, a todos um adoecer mais precoce. Eles conseguem viver mais tempo, mas é um viver se arrastando e não um viver com vida. Então, sabendo disso, nós vamos começar a perceber que será que o que o nosso médico diz é realmente o que acontece de fato? Ou será que a história, como demonstra os livros que eu apresentei a vocês, estão dizendo realmente a verdade? Na minha experiência clínica, eu digo a vocês, na minha vivência como ser humano, eu tenho um alto consumo de carne de porco e meu colesterol é bem bacana. Meu nível de insulina também é bom, homocisteína e a proteína C reativa. Quer dizer, os fatores marcadores de inflamação no corpo, como dos meus pacientes, dizem que essa alimentação é boa. E essa alimentação não é.